Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Bom dia, mais um sábado, que bom te encontrar aqui mais uma vez, né, para acompanhar aí as nossas dicas para você que quer viver bem, com mais saúde e com mais qualidade de vida. O programa de hoje está super legal, a gente vai trazer a cobertura do Circuito Nordeste de Corridas, que aconteceu no sábado passado e foi um sucesso. Tem também entrevista com a psicóloga Patrícia Mota, vamos falar sobre a geração neném. Que geração é essa? É aquela geração de jovens que nem estuda e nem trabalha. Vamos falar também sobre a importância dos exames de imagem aí na prevenção da sua saúde. Além disso, tem bate-papo com a farmacêutica Luciana Liberato. A gente vai falar sobre as diversas indicações da melatonina. Para quem pensa que melatonina é só para dormir, não é não. Tem várias outras indicações e você pode se beneficiar com isso. A partir de agora, o Viver Bem está no ar. Vamos ficar juntinho aí nos próximos 30 minutos, que tem muita dica especial para você. Você já ouviu falar na geração neném? Pois é, gente, tem essa geração sim, são aqueles jovens que estão ali chegando nos 30, né, no máximo 30, não trabalha, não estuda e aí, vamos conversar sobre isso com a psicóloga Patrícia Mota. Bom dia, Patrícia, que bom você aqui de novo. Tudo bem. Paty, vamos explicar para quem está em casa, quem é que se enquadra nessa geração neném, quais são as características dela? Então, a geração desses neném, né, que não trabalham nem estudam, teve uma pesquisa recente que detectou algumas características que eles possuem, que são de grandes habilidades, mas também possuem outras que são de baixas habilidades, né? Uma percepção que a pesquisa detectou é que esses jovens se veem com uma ótima autoestima, né? Uma alta autoestima. E eles também se veem como muito habilidosos nas tecnologias, né? E também se veem como cumpridores de metas, de objetivos, né? São habilidades maravilhosas, né? Para o mundo de hoje, para o desenvolvimento tecnológico que hoje, né, a vida vem solicitando. E por que nós estamos no mercado de trabalho com tantas habilidades, né? E aí a outra faceta, né, desse estudo mostrou que esses jovens, eles possuem algumas deficiências, né, em relação a alguns processos, como, por exemplo, os relacionamentos interpessoais. Tem uma dificuldade de trabalhar em equipe, apresentam alguma dificuldade de aceitar as frustrações, né? Alguns deles falam inglês, mas não de forma fluente, né? Isso também foi algo detectado. E os empregadores, eles estão tendo dificuldade de absorver esse jovem, sobretudo por conta dessa não habilidade interpessoal, de relacionamento interpessoal. E essa habilidade, ela é desenvolvida em que momento da vida, Patrícia? Como é que esse jovem, ou até mesmo a sua família, pode ajudar? Dá para reverter ainda, já quem já está aí chegando nos 30, ou tem que ser desde pequenininho já começar esse trabalho? Então, o reverso numa idade mais avançada, né, ele é sempre um pouco mais demorado, precisa realmente de maior investimento da família. Por exemplo, os jovens que estão para fazer a seleção, né, do exame nacional, né, para a universidade, são alunos de 15 anos, 16, 17, né, que estão incursando o ensino médio, que muitas vezes uma boa orientação profissional ajuda, né, esse aluno a se sentir mais seguro para a escolha desse processo. É porque é muito jovem, né? Quando ele faz a escolha, ele chega lá na frente, termina a universidade. Exatamente. E não era aquilo que ele queria trabalhar. E fazer uma boa orientação ajuda bastante, né? Então, um jovem ainda, de 15, 16, 17 anos, quanto mais a família estimula, né, as experiências sociais, né, melhor esse aluno ele vai desenvolver essas habilidades. Então, uma criança menor, né, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, se a família puder trabalhar com eles essas habilidades desde bem novo, melhor ainda. Como? Levando mesmo para sair, levando mesmo para conviver com outras crianças, né? Muitas vezes a família nuclear ela está encerrada, né, ou fechada entre pai, mãe, filho e às vezes um irmão ou dois. E ainda assim é pequena, às vezes quando tem dentro dos irmãos ainda é interessante porque, né, a relação de
de troca com o irmão é sempre uma relação de negociação, né, de frustrações. E quando a criança é pequena, ela é filha única, por exemplo, fica um pouco mais difícil se ela não vive essas experiências para o desenvolvimento do relacionamento interpessoal. Então, precisa realmente estar fora de casa, né? E aí, o jovem crescendo, quanto mais atividade ele estiver praticando fora do núcleo da escola, melhor ainda. Conhecendo né? novas pessoas. Conhecendo né? novos grupos, conhecendo novos colegas, fazendo novas amizades. Então, fazer uma natação, às vezes, num local que não seja a natação da escola, embora seja cômodo para os pais, né? Porque passa o do horário, já pega a criança naquele horário e vai para casa. A diversidade nesse aspecto é muito importante, muito importante. E o jovem de 15, 16, 17 anos, né? Precisa, embora esteja no ensino médio, ser estimulado a ter uma vida social, né? A sair com os amigos, a ter uma vida em que ele pratique ainda, ou tem o hábito de fazer algum esporte, porque tudo isso faz com que esse aluno ele expanda essas habilidades. Às vezes as características de uma criança, que aí foi detectada na pesquisa, né, sobre uma alta autoestima, é maravilhoso ter uma alta autoestima. No entanto, não é bom quando a pessoa, a criança ou adolescente, olha para ele mesmo se vendo muito superior às outras pessoas. Aquele olhar narcisista, Pois né? é, que aí não ajuda, porque na hora que a criança ou adolescente se coloca nesse lugar, fica realmente difícil ele aceitar a frustração do outro, fica difícil ele aceitar se ele não consegue fazer alguma coisa, ele logo para e se frustra e não encaminha. Por exemplo, uma criança está numa brincadeira. Se no meio do jogo ele começa a ver que está perdendo, tem criança que para de jogar. Espalha tudo Espalha ali. tudo, exatamente, porque não quer viver o impacto do que aquilo pode gerar num futuro bem próximo. E é essa geração que está no mercado de trabalho hoje, que é uma geração que tem essa limitação em lidar com essas frustrações. Então, ter uma boa autoestima é muito bom, mas é preciso realmente ter uma dosagem de realidade para isso, né? Então, a criança faz um desenho, não dá para você dizer que o desenho é maravilhoso, porque o desenho tem coisinhas faltando, às vezes nem está tudo ali que ele está dizendo que está. Então, interagir com a criança perguntando, mas onde é que está essa parte do desenho? Será que ficou faltando? Vamos acrescentar? Vai dando para a criança um dado do real de que as coisas são construídas e às vezes com certo esforço, realmente com empenho, vendo a frustração, né? A gente não precisa dizer que está errado o desenho, é óbvio, né? Qualquer coisa que a criança... Assim, não está vendo, está péssimo, está feio, também, não, faz mal, a gente né? não precisa ajuda. qualificar dessa forma, mas ir construindo para que a criança ou adolescente... Para ela saber que ela pode melhorar. Pode sempre, melhorar, né? entre em contato nós com o dado da podemos, né? realidade, né? Porque tem uma realidade ali que está posta, né? Dependendo do que seja. Patrícia, a gente tem essa questão do Enem cada vez mais cedo, né? Os jovens, eles precisam aí decidir em que área eles querem atuar. E a gente percebe muita mudança nas profissões, né? Tem muita coisa nova chegando e muitas vezes eles se veem perdidos. Como ajudar, né? nesse momento da escolha? Então, nossa, essa é uma pergunta até difícil de organizar, porque para mim vai lá para as questões de aprendizagem mesmo. Porque a aprendizagem, ela é um conteúdo, ou ela é um arcabouço de tema que envolve um bom desenvolvimento cognitivo, cognitivo e intelectual, né? Um bom desenvolvimento cognitivo e intelectual, um bom desenvolvimento emocional e um bom desenvolvimento social. Então, muitas vezes, pais, escola, aplaudir o desenvolvimento cognitivo do aluno é muito legal, aplaudir o desenvolvimento intelectual do aluno é muito bom, mas a criança, o adolescente, ele também precisa viver o desenvolvimento das habilidades emocionais e sociais, que é disso que a gente está falando, das frustrações, daquilo que é interagir com o outro, né? Então, quando eu vou para o Enem, e hoje as tecnologias estão aí, né, em super destaque, a educação dentro desse processo... Existe, na verdade, algumas falhas no processo educativo dentro dessa perspectiva, né? O que numa aula, numa escola, numa sala de aula se trabalha todas essas habilidades, né? As crianças e os adolescentes entram em sala para assistir aula, absorvem aquele conteúdo, vão estudar aquilo para fazer um exame, né? Então, tem muitas questões envolvendo tudo isso, né? Que se essa é a melhor seleção mesmo, né? Que é um Enem, ou a construção educativa nesse sentido, né? Que habilidades são essas que precisam ser priorizadas e que o mercado não está absorvendo esse adolescente ou jovem adulto, exatamente porque ele não desenvolveu isso na escola, que é um outro ambiente também para se desenvolver isso. Então, é uma discussão que leva para muitos campos, né? Mas hoje o que nós temos
é esse tipo de seleção. Então, uma boa orientação profissional. A psicoterapia ajuda bastante. Psicoterapia né? ajuda bastante e a orientação profissional também ajuda, né? E procurar um profissional que faz uma boa orientação para você compreender quais são as suas habilidades, né? O que das suas habilidades esse mercado pode absorver. Uma pessoa muito tecnológica, de alguma forma, né? Que é o que o mercado absorve hoje, né? Com muita facilidade, precisa desenvolver todas essas habilidades. Né, as emocionais, as interpessoais, porque como vai se absorver no mercado de trabalho, porque é muito bom, né, na parte de TI, tudo está ali sempre concentrado e mexendo no computador, mas quando é que sai da frente do computador e vai interagir com pessoas, né? Então é esse olhar, Eu fico muito triste quando eu vejo profissionais brilhantes que não conseguem se relacionar e terminam realmente perdendo aquela vaga, Sim. Não por falta de competência, mas por falta de competência emocional, muitas né? vezes, Que eu acho sim. que hoje vale até mais. Sim, e a pesquisa detecta isso, que hoje o empreendedor, aquele que contrata, né, ele está realmente precisando de pessoas que saibam trabalhar em equipe, né, que tenham essa habilidade desenvolvida. Então, esse é um aspecto realmente importante. Então, só o intelectual e o cognitivo, ele é super valioso, mas não é tudo. Não é tudo. Ótimo. Nossa, daria o programa todo aqui, né, pra gente ficar conversando. Paty, tem um Instagram da Pensare, né, que eu vejo que sempre tem sim, várias dicas lá. Tem sim. Passa para o pessoal que está em casa, porque aí também é mais uma opção para você se informar e com certeza lá também deve ter essa orientação para esses jovens que estão aí nesse momento tão crucial da vida. Então, o Instagram é o Pensare, né, o Instituto Pensare, e sempre tem postagens sobre vários aspectos, né? É uma clínica que trabalha com vários profissionais, né? Então as pessoas ali estão sempre atentas, né? Àquilo que está acontecendo. Eu acho interessante lá, porque são tantos profissionais, então dá para atender o pai, o filho, a criança, né? Dá. O jovem tem sempre um espaço que absorver, sim, né? sim. E ajudar. Com certeza, com certeza. Paty, muito obrigada. Obrigada. Viver Bem está aqui sempre de portas abertas para você. É um prazer lhe receber aqui. Obrigada, Juliana. Obrigada. E a gente vai para o rápido intervalo, não saia daí, já tem mais Viver Bem. Quando a gente fala em saúde, a prevenção está ali, né? É a prioridade. E os exames de imagem são determinantes para que, na hora do check-up, sejam detectadas doenças precocemente, a gente inicie o tratamento e assim consiga, né, a tão esperada cura. Estou recebendo hoje aqui o Dr. Flávio Cunha, médico radiologista lá da Clínica Tirol, e a gente vai falar exatamente sobre esses exames que são determinantes aí quando a gente fala em prevenção. Bom dia, doutor Flávio, bem-vindo. Bom dia, Juliana, obrigado aí pelo convite para falar um pouquinho sobre o que a gente faz todo dia, que é prevenção em saúde, diagnóstico precoce de doenças que às vezes vão causar um mal muito maior se não for feito esse diagnóstico precoce, né? Então é o que a gente faz, que a gente estudou para fazer. Graças a Deus as pessoas estão mudando, né? Porque eu conheço muita gente que antes tinha medo de ir ao médico, mulheres. Tenho medo de fazer a mamografia anual com medo de detectar alguma coisa, mas tem que ser exatamente o contrário, né? O contrário. O exame ele é um grande aliado. Isso. Por exemplo, a mamografia que você citou aí, quando você faz uma mamografia adequada com um médico radiologista formado, equipamento adequado, digital, você melhora a chance de sobrevida, diagnosticando sinais muito precoces que a sobrevida chega a mais de 90%, para você ter ideia. Se você não faz um exame de rotina, diagnosticar um pouco mais tardio já vai cair para 70%, 60% a sobrevida, que é uma diferença bem gritante, né? Exatamente. Quando a gente fala, vamos falar só um pouquinho aí do câncer de mama, da mamografia, porque a gente percebe um aumento do número de casos. Eu sempre fico me questionando, é o número de casos mesmo ou os exames, as máquinas estão mais avançadas, conseguem detectar aquele nódulo bem no início, os médicos estão estudando mais, é isso, doutor? Ou realmente o câncer está aumentando, a incidência? Em relação à população geral, a gente sempre vê mais diagnóstico, porque cada vez mais tem mais acesso. A população aumenta também, né? A população aumenta, tem mais acesso à saúde, os equipamentos evoluíram, então a maioria dos equipamentos hoje é todo digital, consegue diagnosticar o sinal muito mais precoce e realmente a alimentação, o hábito de vida também influencia um pouquinho no aumento dos casos de câncer. Então seria um conjunto, acredito que mais a população tendo mais acesso à saúde é o principal, mas também tem essa outra parte alimentar, comportamental que vem aumentando um pouquinho a incidência.
E vamos falar dos outros exames de imagem que ajudam aí nesse diagnóstico. Quais são os principais hoje? Hoje os exames, digamos assim, de rastreio começam sempre com exames um pouco mais simples, né? Então a mamografia, densitometria, ultrassom são os exames mais realizados nos check-ups, nesses exames de rastreio. Mas sempre que você diagnostica algum sinal que precise ser melhor avaliados, então a tomografia e a ressonância, eles entram como os principais métodos, assim, os mais específicos e sensíveis para realmente falar, ó, isso aqui não é nada, fique tranquilo, ou isso aqui precisa prosseguir o diagnóstico, fazer uma biópsia, fazer um estudo mais avançado. Então, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu ampliar esse leque de serviços e na Clínica Tirol a gente já dispõe desde o primeiro exame mais simples de um raio-x e ultrassom até os exames mais complexos, como tomo e ressonância. Então, é muita satisfação para a gente poder oferecer desde dos exames mais básicos até o acompanhamento final e chegar no diagnóstico correto desse paciente. A gente fala do raio-x, o raio-x é o início de tudo, né? Mas tem problemas que é só no raio-x que conseguem ser detectados. Isso. Tem problemas ainda que com simples raio-x você já detecta, já pode tomar uma conduta e tratar o paciente apenas com uma radiografia. O mais importante que eu acho dentro cresceu muito a medicina diagnóstica e os exames de imagem em geral. Eu sou da sociedade também, eu sou da diretoria da Sociedade de Radiologia do Rio Grande do Norte. E uma das coisas muito importantes que a gente sempre fala lá é o cuidado com qual médico você está fazendo esse tipo de diagnóstico, esse tipo de exame, a importância da qualificação do médico, que a gente sabe hoje que tem várias pessoas que, por exemplo, faz um curso não muito reconhecido e já está na área praticando. Então é muito importante você conhecer o médico, saber se ele é especialista na área e várias outras áreas da medicina, como a gente vê esses casos de dermatologia, daqueles outros casos que já aconteceram aí na mídia. Então, na imagem é a mesma coisa, não é a máquina que dá o diagnóstico, é o médico que precisa saber o que está falando. Muita gente acha que é só a máquina, né? A máquina está ali avançada, mas quem vai olhar e quem vai emitir o laudo é que faz total diferença. Isso. Agora, e a questão também, eu digo muito assim, do erro do diagnóstico, né? O preço que o paciente vai pagar é bem mais alto, então não vale a pena arriscar. Não vale a pena arriscar. A gente fala, assim, na medicina, fala que os exames de imagem são muito examinador dependente, né? Médico dependente, realmente. Se eu estou vendo uma imagem ali, pode ser uma ressonância, uma tomografia, se eu não identifico aquele sinal, se eu não conheço aquela doença, não vai sair o diagnóstico ali, não adianta. Não é a máquina, não consegue fazer o diagnóstico sozinho, é o médico que realmente está por trás. E o que eu percebo nos médicos radiologistas, cada vez também eles mais especializados. Tem aquele médico que faz só a mama, não é? Tem essa especificidade tem. Cada vez mais. É necessário isso mesmo? Geralmente o curso a residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem são 3 anos, né? Eu fiz 3 anos, depois eu fiz mais 1 ano em tomografia e ressonância do sistema músculo-esquelético e depois fiquei mais 1 ano na Califórnia fazendo só essa parte de ressonância também. Então, isso muda, é bem diferente o diagnóstico. Fiquei 5 anos para uma pessoa, por exemplo, que a gente sabe que tem alguns cursos que faz de 3 meses, 6 meses. É totalmente diferente a credibilidade do laudo do diagnóstico. E como o paciente ele pode saber essa qualificação do médico? Uma das formas de saber é você buscar, por exemplo, se ele tem título de especialista ou se ele fez uma residência médica. Então, no site do CRM, por exemplo, tem falando o que é que o médico é, a especialidade dele, você consegue saber com uma certeza maior. Ótimo. Vamos falar um pouquinho aí da Clínica Tirol, né? Que vocês abriram essa unidade ali em Capim Macio. Está linda, por sinal. E é uma clínica como outra qualquer, plano de saúde. Fala um pouquinho da clínica e da estrutura. Isso, a Clínica Tirol tem 25 anos, né? A gente tem uma unidade ali na Rodrigues Alves, onde oferecia ultrassom, mamografia e densitometria. E agora a gente abriu uma outra unidade na Roberto Freire, né? Que era a zona sul de Natal, é uma área um pouco mais carente nessa parte médica, e muitos pacientes que vinham dessa região já eram atendidos lá na outra. Então, a gente abriu aumentando o leque de exames de imagem. Então, a gente consegue agora oferecer tomografia, ressonância, raio-x, mamografia, densitometria, ou seja, todos os exames de diagnóstico por imagem, a gente consegue oferecer lá. E temos uma parceria também com o DNA Center para exames laboratoriais. Então, toda a medicina diagnóstica você consegue fazer no mesmo local e perto da casa, um local mais perto de grande parte da população já de Natal, na Zona Sul. Ótimo, que coisa boa, sucesso, doutor Flávio. Muito obrigada. Obrigado. Né? E
Se você tiver qualquer dúvida sobre radiologia, sobre exames diagnósticos, manda para a gente, que aí a gente convida o doutor Flávio de novo aqui para a gente esclarecer mais ainda as dúvidas dos nossos telespectadores. A informação faz muita diferença, né? Quando a gente fala em saúde. Isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, foi um prazer. Um prazer também. E a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você, não sai daí. Cinco, 10 e 15 quilômetros, partindo da Arena das Dunas, seguindo pelo campus universitário da UFRN, entrando na Avenida Prudente de Moraes até retornar mais uma vez à Arena das Dunas, foi um circuito cheio de desafios, onde os corredores e atletas superaram seus limites. O Circuito Nordeste, mais uma vez, larga muito forte, com quase 1.500 atletas, no percurso muito legal, 10 quilômetros em volta única e essa novidade dos 15 quilômetros. Todo o trajeto foi monitorado com os agentes de trânsito da STTU, bloqueando vias, orientando o trânsito e batedores acompanhando e garantindo a segurança dos atletas. A corrida da Band tem evoluído bastante, cada ano que passa tem aumentado o número de corredores e a STTU está presente, entendeu, para dar toda a segurança àqueles corredores. A prática de exercício físico, o pontapé inicial para os atletas e também o desafio para os competidores foi ressaltado pela ex-atleta potiguar Magnólia Figueiredo. É um evento como esse que ele estimula a participação das pessoas à atividade física e a corrida, que é uma modalidade super democrática. Então, a Band está de parabéns por essa iniciativa e Natal hoje está em festa. O momento da chegada foi o auge do Circuito Nordeste de Corridas. Campeã da categoria 5 quilômetros, conhecida como Filha do Vento, falou da sua vitória. Está de parabéns, o percurso extremamente desafiador e agradável, né? Nosso clima totalmente favorável para a gente. Gostei muito do evento e estamos melhorando o tempo aí. O Aldecir, campeão dos 15 quilômetros, falou da dificuldade encontrada na preparação até a corrida. O desafio de ser os primeiros 15 quilômetros que eu corri na minha vida, ia ser como treinamento, mas inscrição feita de última hora, graças a Deus, concluído com sucesso. Segunda etapa do nosso Circuito Nordeste de Corridas, esse ano inovando, trazendo a distância de 15 quilômetros, trazendo saúde, a família, a população de Natal de Rio Grande do Norte para participar do evento. A Band, em todas as praças em que atua, ela tem essa responsabilidade de trazer o esporte, a cultura, o entretenimento para toda a sociedade. É esse papel que nós estamos trazendo aqui para todo o Rio Grande do Norte e também, claro, essa corrida vai para todo o Nordeste também, mas especial no Rio Grande do Norte, trazendo, incentivando as pessoas a mudarem de hábito, a trazer mais saúde para a sua vida. Parabéns a todos os corredores, mais uma prova, foi muito legal, parabéns Band, HC Esportes. E fica aqui o convite para vocês que no dia 15 de junho tem treino Viver Bem lá no Alphaville. As inscrições estão aí na reta final, é só acessar o site ingressos84.com.br e garantir sua vaga. O treino Viver Bem a gente está preparando, na verdade, uma grande confraternização para os corredores que vão participar da Maratona do Rio ou da Maratona de Floripa e também para você que não vai para essas provas, mas que quer aí mandar boa energia para todos esses corredores. Então, estou esperando vocês lá, vai ser uma festa super legal. 15 de junho, a partir das 6 horas da manhã, lá no Alphaville. E mudando de assunto, agora vamos falar sobre melatonina. Gente, melatonina está sempre associada à questão do sono, né? Você imagina aí, tenho dificuldade para dormir, eu tenho certeza que você já ouviu falar, toma melatonina, toma melatonina. Mas esse hormônio tem diversas outras indicações e a gente vai conversar sobre isso com a farmacêutica, a doutora Luciana Liberato, lá da Formule, que a gente vai falar sobre melatonina. Bom dia, Lu, bem-vinda. Bom dia, Ju, obrigada. Eu sempre encontro ela nas corridas também e hoje a gente está aqui, ó, todo mundo produzido. Não é? Lu, então vamos falar, o que é a melatonina? Para as pessoas que estão aí acompanhando o vídeo. A melatonina, ela é um hormônio endoaminérgico que é produzido pela glândula pineal. Então, ela é produzida pelo nosso organismo a partir de um aminoácido que nós temos chamado de triptofano. Ela é responsável pela regulação do ritmo circadiano relacionado ao ritmo sono e vigília. Então, além disso, que foi por ela ter essa ação, então ela foi muito focada, ela é muito focada no sono, né, para induzir ao sono, para melhorar a qualidade do sono, a manutenção. Muita gente quando viaja, né, toma a questão do jet lag, tudo também, tudo isso é então relacionado à parte do sono, de melhorar
a sua produtividade no dia seguinte. Então, mas a melatonina ela é um potente antioxidante. E por ser um antioxidante, ela também reduz o estresse oxidativo e tem ação anti-inflamatória. Em função disso e dela ter outros receptores, outros órgãos que produzem melatonina no nosso organismo e tem receptores para essa substância, como a pele, o sistema gastrointestinal, o sistema nervoso central, ela está sendo utilizada, além do sono, com outras indicações, como você falou. Quais então, são as principais? Principalmente o autismo, o transtorno do espectro autista, a fertilidade feminina. Então, no autismo, por ela melhorar o sono, então diminui o impacto desses pacientes durante o dia, né? A irritabilidade, a questão da dificuldade cognitiva. Na fertilidade da mulher, a melatonina ela estimula a maturação dos oócitos que são produzidos durante a ovulação e diminui também o processo inflamatório que gera o ovário policístico, a síndrome do ovário policístico, a endometriose, que essas situações, geram a diminuição da fertilidade também. Então, como a melatonina tem essa ação melhorando esses casos, já melhora a questão da fertilidade. Uma outra indicação bem interessante é prevenção e tratamento das enxaquecas, exatamente por esse efeito imunomodulatório e anti-inflamatório. Então, tanto na prevenção da crise, como a diminuição da intensidade dessas crises. Ela também, a gente viu, está utilizando muita melatonina também no metabolismo energético. Então, ela melhora a distribuição da gordura corporal, então ajudando na perda de peso. Além disso, ela é um potente neuroprotetor, tudo isso é o uso oral. As cápsulas de melatonina que a gente pode como é que a gente consome? Isso mesmo. Em cápsula, pode ser, a gente também manipula ela em jujuba, em bombom. O uso dela mais comum é na cápsula, tanto a cápsula tradicional como a cápsula de liberação prolongada e a cápsula sublingual. Então, a cápsula sublingual é muito utilizada quando a pessoa quer induzir logo o sono, faz ela sublingual e toma outra cápsula para manter aquele sono, certo? Então, induz e depois mantém. Além do uso oral, ela, por ter receptores na pele e no folículo capilar, ela também é utilizada em creme, que é o creme noturno com melatonina. Aquele creme vai o quê? Vai lhe ajudar a dormir melhor? Não. Ele tem uma ação realmente no envelhecimento cutâneo. Então, ele age diminuindo, amenizando marcas, rugas e linhas de expressão, além de agir em doenças na parte da dermatologia clínica, melhorando situações como psoríase, escara mesmo. Então, assim, é interessante o uso tópico da melatonina. E, não menos importante, o uso como ela estimula o ciclo do crescimento capilar. Então, ela está sendo utilizada na alopecia androgenética, em gotinhas no couro cabeludo. Nossa, para mim a melatonina era só para dormir. Então, confesso que eu estou aqui, de boca aberta. Lu, agora, a dose muda? Por exemplo, eu quero tomar melatonina, essa questão da fertilidade, é a mesma cápsula que eu vou tomar para dormir? É a mesma cápsula para outra indicação? Isso. Como é que funciona? Então, a melatonina ela tem uma faixa de dose muito ampla. Então, vai de 0,5 miligramas até 50 miligramas, que é muito utilizado, 50 miligramas, em pacientes oncológicos, né, que estão fazendo tratamento de quimioterapia, já é uma outra situação. Normalmente, o uso dela nessa faixa, nessas outras indicações que a gente comentou, vai de 1 a 10 miligramas. Então, geralmente, a gente tem que fazer uma adaptação dentro do que o paciente está necessitando para fazer aquela dosagem. Mas, normalmente, é a dose semelhante à que a gente utiliza para dormir. Olha aí, e é para ser utilizada agora. O uso dela é sempre indicado, que esse é que é o grande diferencial. Ela deve ser usada à noite. E quando a pessoa vai... Exato. Oral, exatamente. O creme noturno também. As gotinhas de couro cabeludo você pode usar outro horário. Mas assim, a melatonina ela precisa ser consumida, ser tomada à noite, e a pessoa, depois que tomar, não deve se submeter a muitos estímulos visuais. Então, muito computador, celular, e outra, né, vai para alguma coisa, né, de música. Então, tem que ficar num ambiente mais tranquilo. Já toma ali pertinho da hora de realmente isso de mesmo, dormir. Porque isso vai afetar
a produção, porque ela vai estimular a produção endógena da nossa melatonina. Então, assim, tem que obedecer o ritmo para não desorganizar o funcionamento do organismo. Lu, vou aproveitar que você está aqui, porque eu fico acompanhando lá o Instagram da Formule e eu estava vendo, já ouvi falar em probióticos, probióticos, pré-bióticos, parabióticos, pós-bióticos, o que é isso? Eu fiquei tão curiosa que eu disse, vou aproveitar que ela vai no Viver Bem para já esclarecer. Certo. Então, assim, a Formule, né, ela é especialista, como farmácia de manipulação, na parte dos probióticos, né, porque a gente chama probiótico terapia. Então, a probiótico terapia envolve todos esses nomes, como os probióticos, né, o probiótico que é mais conhecido, é um termo mais usado, que ele, pela legislação brasileira é tido como um organismo vivo que vai estimular o melhor funcionamento do nosso organismo, principalmente no âmbito intestinal, que vai se disseminar para todo o sistema. Ele vai equilibrar as bactérias benéficas com as bactérias patógenas, ele diminui a colonização de bactérias maléficas, patogênicas. Então, o nosso organismo equilibrado, você tem um melhor funcionamento, só para você ter uma ideia aqui, 500 milhões de neurônios intestinais, né? O nosso organismo ele tem 500 milhões de neurônios intestinais, onde 90% de toda a serotonina é produzida no intestino. Então, fala que o intestino é o segundo cérebro, o segundo né? cérebro. Daí a importância do intestino estar funcionando bem. Então, além do probiótico, que o probiótico ele tem várias cepas. Existem probióticos na forma de bacilos, que são os lactobacilos, na forma dos cocos, que são os streptococcus, os bífidos, que são os bífidos, e cada cepa dessa tem subvariações, outras variações, então cada cepa tem uma ação terapêutica. Então, a gente tem suplemento probiótico para depressão, para gerenciamento de peso, para performance esportiva, para doença intestinal grave, como diverticulite, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, candidíase de repetição, aí vem a constipação, diarreia, a importância do probiótico para a gestante durante a gestação. Principalmente, assim, foi visto que a gestante consumindo probiótico nos últimos 3 meses do parto, né, para chegar ao parto, principalmente se o parto for cesárea, diminui a probabilidade desse neném de desenvolver alergias. Certo? Então, assim, é muito interessante diminuir morte de recém-nascido, o uso de probiótico no recém-nascido. Então, é muito amplo. E aí vem a parte da probiótico na estética, acne, vitiligo, psoríase, dermatite atópica, é muito ampla. E o pré-biótico é o alimento do probiótico, são fibras solúveis e insolúveis, que a gente também utiliza. Aí vem os parabióticos. É o quê? Os parabióticos são chamados de biomumps, são os fragmentos do probiótico, são os probióticos mortos, mas que têm ação terapêutica. Então, o parabiótico entraria muito, o uso dele bem focado na melhora da imunidade, né, do sistema imunológico, e no paciente em tratamento quimioterápico, certo? Assim, a segurança dele é enorme. Todos são seguros, mas assim, o parabiótico ele está muito focado nesse tipo de paciente. E o pós-biótico? E o pós-biótico, porque nosso tempo aqui já está... E o pós-biótico, ele é exatamente o que o probiótico produz, é a substância ativa. Já é a própria substância ativa, nem é o probiótico, nem a bactéria viva, nem a bactéria morta. É o ativo, a substância ativa. Pode fazer a formulação com o probiótico, o parabiótico, o pós-biótico e o pré-biótico. Aí você tem um simbiótico. E já tem também os esquimbióticos, que são os probióticos para uso na pele. Que são tópicos. Que são tópicos. Olha aí. Lu, depois você vem aqui para a gente falar só sobre o probiótico, que rende uma entrevista inteira. Muito obrigada. Obrigada, né? também. Muito bom ter a Formule como parceira, a Formule ali no Guia Viver Bem com a gente. Isso. E eu fico muito segura em indicar aí para os nossos telespectadores e seguidores e leitores da revista também. A gente trouxe um probiótico aí para você. Oh, coisa boa. Obrigada, Lu. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar.